alguns sinais que Jesus predisse. Mateus 24, Verso 6 a 11. versos 6 ao verso 11. Diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Versos 9. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então, que lições podemos tirar aqui dentro deste grande tema, vivendo o hoje? Bom, uma das grandes lições que nós temos que tirar aqui, vivendo o hoje, é que a preocupação do cristão deve ser o aqui e o agora. Para o cristão, o amanhã não interessa muito assim do que o hoje e o agora. Não quer dizer que não devemos fazer projetos e planos, porque a Bíblia fala que ninguém, quando quer erguer uma torre, senta sem primeiro fazer os cálculos, mas tem que fazer as previsões. Mas a própria Bíblia também diz que nós não devemos dizer assim, amanhã vou fazer coisa X, coisa Y. Mas temos que dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto e aquilo. Esses textos mostram que, sim, temos que ter uma preocupação com o futuro. Mas a nossa maior preocupação tem que ser com o aqui e o agora. Os egípcios tinham um costume. Eles, quando enterravam seus mortos, geralmente levavam lá bens materiais. Se nós vermos algumas fotografias aí da arqueologia, vamos descobrir que reis eram enterrados com ouro, com roupas e pertences, bens valiosos, porque eles acreditavam que lá na eternidade, que eles acreditavam que era depois da morte, poderiam usar esses bens materiais, estes tesouros, estas joias, para poder se manter, se sustentar ali na eternidade. Mas quando vão para poder ver ali as sepulturas dos hebreus, foram descobrir que os hebreus não tinham essa coisa de carregar bens materiais para a eternidade. Por quê? Porque eles entendiam que a sua estadia na eternidade não dependia de bens materiais do aqui e do agora. Dependiam de quem ia ressuscitar eles, que era Cristo. Então nós temos que ter essa mesma visão. O que nós temos aqui são coisas necessárias para aqui e o agora. Em Roma, os cristãos eram chamados de estrangeiros residentes. Esse era o nome que davam para eles. Eles são estrangeiros residentes. Quer dizer, eles estão aqui hoje e amanhã não vão estar mais aqui. Nas peregrinações do deserto, nós podemos perceber que Moisés e o povo de Israel andavam vagueando de um lugar para outro. Fixavam a residência de um lugar para outro. A água era necessária naquele momento e acabou. O maná caía só naquele dia. Essas são lições que Deus nos ensina, que a coisa mais importante é buscar primeiro o reino dos céus, aqui e agora. Então, as outras questões, elas vão ser acrescentadas. Qual é a nossa prioridade? Temos que colocar a eternidade como o alvo da nossa vida. Se nós colocarmos as coisas eternas como o alvo da nossa vida, então vamos conseguir priorizar Deus em primeiro lugar, aqui e agora, vivendo o hoje. Então, o objetivo aqui é cultivarmos um relacionamento com Deus. Cultivarmos um relacionamento com Deus. Porque quando formos a perder a vida, não serão os bens materiais que vão nos ressuscitar. Não vai ser o diploma que eu tive que vai me ressuscitar. Quem vai me ressuscitar é Deus. Agora, Deus me ressuscita para duas coisas. Ou para a vida eterna, que é um relacionamento de eternidade com Ele, ou para a vergonha e desprezo eterno, que é a morte eterna, que é a cessação de todo tipo de relacionamento com Deus. Ainda nesta parte da lição, temos aqui um salmo de Asaf para o cantor Mor. Podemos ver este salmo, salmo número 80. Vamos ler o verso 1 a 3 e de forma interpolada vamos aos versos 14 a 19. Salmos capítulo 80, versos 1 a 3. Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes a José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu esplendor.
perante Efraim, Benjamim e Manassés, desperta o teu poder e vem salvar-nos. 3. Restaura-nos, ó Deus, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Os versos 14 a 19. Ó Deus dos exércitos, volta-te, nós te rogamos. Olha do céu e vê, e visita esta vida. 15. Protege o que a tua mão direita plantou, o sarmento que para ti fortaleceste. Os versos 16. Está queimada, está decepada, pereçam os nossos inimigos pela repreensão do teu rosto. 17. Seja a tua mão sobre o teu povo, da tua destra, sobre o filho do homem que fortaleceste para ti. 18 e 19. E assim não nos apartaremos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Então, está claro aqui que o profeta suplica a Deus que livre a sua vinha dos que a destroem. E aprender aqui? Bom, nós aqui aprendemos que podemos até cair, podemos até esquecer o que Deus já fez ou continua fazendo por nós, mas cada cristão tem que ter esse hino de restaura-nos. Deus não leva em conta os tempos de ignorância, os tempos em que nós estivemos a pecar, enquanto não sabíamos, mas quer que todos possam chegar ao conhecimento da verdade e que se arrependam, que todos sejam salvos. Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas quer que todos sejam salvos. Quando estivermos num problema com Deus, nosso clamor tem que ser o mesmo de Salmo 80. Restaura-nos, ó Senhor. O verso 19. O verso 19. Repetirmos o verso 19 para o estimado ouvinte. Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos. Faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Em outras palavras, todos nós precisamos de um reavivamento. Precisamos exatamente de um reavivamento. Precisamos de um reavivamento. Um verdadeiro reavivamento conduz a uma verdadeira reforma. Mas o começo é o reavivamento. Não basta dizermos que eu já estou há muito tempo na igreja e já fiz muita coisa. Não. Precisamos de um reavivamento. Algum outro detalhe ou podemos prosseguir? Podemos avançar. Ok. Prosseguindo, temos face a face. É o assunto que nos é proposto pela lição. Podemos ver 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4. Verso 17. Depois vamos ao Filipenses 2, verso 10 e 11. 4, verso 17. A Bíblia diz assim: Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontrar com o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Filipenses capítulo 2, versos 10. A Bíblia diz: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Um dia veremos Jesus, de acordo com a lição. Nós veremos Jesus um dia, face a face. É curioso uma questão que acontecia ali no santuário de Israel. No santuário de Israel havia um véu que separava o lugar santo do santíssimo. O sacerdote devia parar diante do véu, com o sangue da vítima no seu dedo, colocava nos chifres do altar, fazia uma oração pedindo que Deus perdoasse o pecado daquela pessoa para a qual o animal morreu. Ele tinha que ter fé de que aquele Deus que estava por trás do véu estaria a atender a sua oração. Essa era a rotina contínua, diária, e acontecia também no dia da expiação um evento em que o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo e conseguia estar ali face a face com a manifestação divina de Deus. Nós hoje vemos a Deus por um véu, por uma cortina, não é? Mas nós veremos ele face a face. Essa é a ideia que Deus tem. Quando nós vamos num casamento, as mulheres colocam um véu e vem ali o seu noivo. Mas a vontade de Deus não é que que sejamos uma noiva que está sempre com véu para sempre. O relacionamento tem que avançar para um nível de intimidade mais profundo. É preciso remover o véu para vermos face a face, como o nosso Deus é.
Podemos prosseguir ou há um outro detalhe aqui? Não, é interessante que esse véu do lugar santíssimo, os arqueólogos, quando foram fazer seus estudos ali, perceberam que era um véu muito pesado, não é? A espessura de quase 7 a 9 centímetros, tamanho de uma mão. Quer dizer, era impossível humanamente alguém rasgar aquele véu. Mas, quando Cristo morre, o véu rasgou-se. Quer dizer, foi iniciativa de Deus que pudéssemos tirar o véu para vermos-nos face a face. É como se Deus dissesse assim: eu já estou cansado de ver vocês nesse nível de intimidade parcial. Eu quero que possamos entrar numa comunhão mais profunda. E esse desejo é expresso numa altura em que Cristo estava a morrer. Deus podia estar chateado naquela altura por tudo que estavam a fazer por seu filho amado. Mas ele, naquele mesmo momento, decide romper o véu para ter uma comunhão mais profunda com o ser humano pecador. Então, onde abunda o pecado, superabunda a graça. Cristo aparece ali para ter uma comunhão mais profunda conosco. Lembrar uma coisa: quando nós queremos estar bem com Deus, é Deus que já começou a trabalhar em nosso coração para querermos ter esse conhecimento de Deus. Só para finalizarmos, podemos ver Apocalipse 22, verso 4. Apocalipse 22, versos 4. A Bíblia vai dizer... 22, versos 4. Contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Como compreender só para crescer o que o irmão estava a falar? Bom, nós, quando estivermos no céu, veremos face a face. A Bíblia diz que ninguém jamais viu a Deus, mas o Filho que está no céu do Pai é que o revelou. Todas as formas que Deus apareceu no Antigo Testamento e até no Novo Testamento foram manifestações da divindade. Deus nunca foi visto na sua glória como tal. Mesmo Jesus glorificado, ele na verdade não estava na sua glória, na sua plenitude, totalmente assim como ele é em glória. Ele era Deus, sim, 100% Deus e homem, mas não estava naquela glória que ele tinha antes de descer à terra. Mas Moisés via Deus face a face, mas não era nesse nível. Então, mais uma vez, o tabernáculo era o local de encontro, onde o pecador encontrava-se com Deus, resolveu o seu problema de pecado e o relacionamento era expiado. A própria palavra expiação significa isso, reconciliação. Por isso Deus sempre dizia: diz Arão para fazer expiação pelo pecado. Ou seja, diz Arão para remover o pecado, para que haja um encontro aqui entre eu que sou Deus e o pecador. Deus está sempre preocupado em manter uma ligação com o pecador. Só que o pecador é que pensa que Deus está sempre chateado pelos pecados que ele faz e não quer ter relacionamento com ele. Esse é um problema nosso. Quando Judas pecou, pensou assim, que Deus não quer aproximar-se de mim e fugiu. Mas Pedro, quando percebeu que pecou, aproximou-se, atendeu ao chamado de Deus, Deus acabou tendo uma ligação com ele, foi perdoado. O ladrão da cruz, se nós lermos os evangelhos lá, vamos descobrir que, a princípio, o livro de Mateus fala disso, que os dois ladrões começaram a insultar Jesus, os dois. Mas, no caminho, o Espírito Santo influenciou um deles e essa pessoa aceitou o convite do Espírito Santo para refletir naquilo que estava a acontecer. E essa pessoa acabou dizendo: lembra-te de mim quando entrares no seu reino. Mais uma vez, o relacionamento daquele ladrão da cruz que estava quebrado voltou a estar conectado. Houve uma expiação ali do pecado. A morte de Cristo resolveu o problema do pecado com aquele ladrão na cruz e eles voltaram a estar juntos. E isso projetou-se no desejo dele estar na eternidade. Quando estiveres em seu reino, lembra-te de mim. Não, então, para podermos avançar aqui, não se separa relacionamento com Deus e eternidade. Não se separa. Não há separação. Na Bíblia não há essa separação. Ok, continuando, temos a noiva. Podemos ir ao último livro da Bíblia, Apocalipse 21. Desta feita veremos o verso 9 a 11. Apocalipse 21, versos 9, diz: Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe cristalina. Temos aqui Jesus
está preparando um lugar para nós. Jesus está preparando um lugar para nós. É muito interessante essa questão, porque nós vemos aqui a terminologia do casamento. Como é que aconteciam os casamentos nos tempos bíblicos? Primeiro, o casamento levava 7 dias, não é? E o número 7 na Bíblia representa a perfeição, representa algo que está completo. O noivo, nos tempos bíblicos, ele tinha que ir para a casa do pai preparar o aposento. Estamos juntos, né? O noivo ia para a casa do pai, preparava o aposento, enquanto a noiva ficava a preparar o enxoval, as roupas ali da criança, tudo mais. E depois eles encontravam-se nas bodas, que eram as festas. 7 dias hoje pode representar justamente esse tempo, a plenitude. Nós vemos aí que Jesus veio na plenitude dos tempos e voltará na plenitude dos tempos. Quando chegar o tempo certo, ele vai voltar. No momento mais adequado para o casamento, ele voltará. Nós vemos também que assim como o homem, o noivo, tinha que ir para a casa do pai para preparar o aposento, o quarto onde estaria lá com a sua noiva, Cristo foi para o céu preparar moradas. E enquanto o noivo ficava a preparar os aposentos lá na casa do pai, o papel da noiva era preparar o enxoval. Qual é a função de uma mulher dentro da família tradicional judaica? É justamente ter filhos, cuidar do lar. Então, ela devia preparar esse enxoval. Esse enxoval representa o caráter. Preparava o seu enxoval, preparava a sua veste de noiva. Ela tinha que estar a preparar a veste de noiva. E o que é veste na Bíblia, muitas vezes? É símbolo do caráter. Quer dizer, enquanto Cristo está no céu a preparar aposentos para nós temos que estar a preparar o nosso caráter. Para, quando ele voltar, a gente casar. Nós vamos casar em público. Por isso que a volta de Jesus vai ser pública. E o casamento é público. Não é? Lá nós vamos declarar que ele é Deus, como a Bíblia diz, vamos dobrar o joelho e dizer que ele é o único Senhor, não é? Nós pertencemos a ele é o nosso Deus. É a mesma expressão que alguém fala quando está a casar: eu prometo que vou amar essa pessoa, esse aqui é meu marido e tudo mais. Então é um casamento. Algumas pessoas se perguntam, mas por que Deus não salva todas as pessoas? Deus não salva todas as pessoas porque a história da redenção é a história de um casamento. No início, nós estávamos casados com Deus. Depois, nos divorciamos de Deus. Fomos procurar um outro marido que tem boas palavras e tudo mais, que é o diabo. Passamos a nos identificar com o diabo e Cristo, ao longo da história da redenção, foi tentando nos conquistar novamente para voltarmos ao casamento. Essa é a história. Então, Deus não pode salvar a todos porque nem todos querem casar-se com Deus. Assim como um homem não vai forçar qualquer mulher da rua para casar com ela. Se esse homem ama essa mulher, não vai forçar para ela ficar casado com ele. Então é a mesma situação que acontece nessa questão da noiva. E há uma outra questão final aqui. O noivo geralmente pagava um dote, não é? Fazia-se ali uma espécie de um lobolo, ele pagava um certo valor, mas pagava esse valor em ouro. Era um valor muito alto que devia se pagar. E teologicamente Jesus pagou esse dote não com ouro, mas com seu próprio sangue. Ele pagou o dote para poder ter acesso a nós. Nós somos propriedade de Cristo não só por criação, mas por redenção também. Okay. Outro assunto importante aqui na lição é que o lugar que João foi mostrado quando estava exilado em Patmos é um lugar maravilhoso. A lição traz esse detalhe. Mas há algo aqui curioso, importante, que diz que as palavras humanas não conseguem descrever este lugar. Exatamente. Exatamente. Não conseguem descrever. Algum outro comentário adicional? Bom, é complicado nós descrevermos uma coisa que João estava sempre a dizer. Eu vi, parece, quer dizer, a maior parte das coisas que João estava a dizer aqui eram impressões daquilo que ele via. A Bíblia diz que nenhum olho jamais viu, nem subiu ao coração humano as coisas que Deus tem preparado para o homem. Então, o que João estava a falar aqui? Eram só coisas que ele estava a ter percepção. Eu vi as coisas, era parecido com ouro, parecia com isto, parecia com aquilo. Mas o fulgor era muito mais profundo do que aquilo que João estava a observar. Aliás, a irmã Ellen G. White também fala alguma coisa aqui nesta parte da lição. Exatamente. Diz assim: nenhuma mente finita conseguiu compreender a glória
do paraíso de do Deus. paraíso de Deus. No seu livro, O Grande Conflito. Exatamente. Algum outro comentário, querido irmão? Bom, aí está apenas o apelo que podemos fazer ao ouvinte, né? Querido ouvinte, a questão é essa mesmo. O que Deus está a fazer na história da redenção é tentar nos conquistar. Nós temos dois maridos aqui que podemos aceitar. Ou ficamos com o marido do pecado, que também é agradável estar com ele, ou a gente aceita estar com o marido da justiça, que é Cristo. Porque no fim dos tempos, teremos que já ter nossa roupa preparada de noiva para recebermos o marido correto. O marido, que é esse que vem do céu, vai levar-nos e vai nos exaltar publicamente diante do universo. Vamos habitar com ele para sempre e vamos ter vida eterna. O marido, que é aquele que está condenado à perdição, que é o diabo, já tem sua morada garantida, que é no lago de fogo. Então, querendo ou não, você tem um relacionamento com Deus. Todo ser humano tem um relacionamento com Deus. Só que o relacionamento pode estar bem ou pode estar mal. Ok. Podemos avançar? Ou tem... Podemos avançar. Ok. Temos aqui, seguindo o Cordeiro. Seguindo o Cordeiro. Podemos ir ao livro de Isaías 25, verso 8. Isaías 25, verso 8. Isaías capítulo 25, versos 8. Temos aqui a Bíblia a responder-nos. Diz assim: tragará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor falou. Podemos ver também Apocalipse 7, verso 17. Apocalipse capítulo 7, versos 17. A Bíblia diz o seguinte: pois o cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. 21, verso 4 do mesmo Apocalipse. Apocalipse 21, versos 4. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Nós precisamos ter uma mente voltada para Cristo. Exatamente. Temos que ter uma mente voltada para Cristo. Em Apocalipse 14, João viu os remidos, o cordeiro e os remidos no Monte Sião. O Monte Sião era o monte onde estava o templo na altura, onde ergueu-se ali o templo. Então, diz que eles são irrepreensíveis e seguem o cordeiro por onde quer que ele vá. O que Cristo vai fazer conosco na eternidade? Ele vai andar conosco. Cristo é o criador do universo, não criou só esse planeta, esse mundo. Fez muitos outros mundos lá fora. Há bilhões de galáxias, sóis, planetas lá fora. É uma família que está lá no universo. São esses que tinham aqueles encontros com Deus no livro de Jó. Os filhos de Deus que não caíram. Esses seres todos estão lá fora, que são a família que não caiu de Deus. Eles, segundo o que Ellen White fala, estarão recebendo Cristo como visitante naqueles lugares, mas também nós estaremos a acompanhar Cristo nesses locais. Daremos o testemunho a essas pessoas do que Cristo fez por nós. Isso para acontecer, seguir o Cordeiro por onde ele vai, lá no vasto universo, tem que acontecer aqui na Terra, neste pequeno cosmo que é a nossa casa, a nossa família. Então, aqui na Terra, nós temos que seguir o Cordeiro, aprender a seguir o Cordeiro. Como João Batista também fez isso. Exatamente, João Batista fez isso. Exortou as pessoas a seguirem a Cristo, né? Exatamente. Então, assim como João Batista, assim como os outros seguiram a Cristo, imitaram o modelo. O que é imitar a Cristo? Cristo disse que nós temos que perdoar os inimigos, não é? Imitar a Cristo é eu identificar que eu tenho um inimigo que eu falando de X, e como Cristo perdoou, eu também devo perdoar aquela pessoa. Isso é imitar o Cordeiro. É uma coisa muito simples, mas faz-se com oração e com o compromisso de você querer seguir Cristo mesmo. Não porque você é santo, mas simplesmente porque você quer imitar o que Cristo fez. Ok.
Temos ainda um pequeno detalhe, podemos avançar. Nós podemos avançar. Continuando, temos aqui uma espécie de um convite. Venha, é o subtítulo que nos é proposto aqui. Exatamente. Venha, e o mesmo encontra eco no livro de Mateus 11, verso 28 a 30. Mateus capítulo 28. Não, capítulo 11. Mateus capítulo 11, aliás. Verso 28 a 30. Versos 28 a 30. A Bíblia diz o seguinte: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O Espírito Santo deseja nos atrair a Jesus hoje. Exatamente. Qual é o comentário? Hoje o Espírito Santo faz essa obra em nós de poder nos fazer seguir a Jesus. Ele é que foi deixado depois que Cristo ascendeu ao céu. Ele é o nosso Consolador, ele é que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Então, é o agente de Deus que foi deixado para conduzir-nos a Cristo. É ele que faz a obra da renovação da mente em nosso ser. Há um convite que é feito aqui, venha. Todo convite pode ser recusado ou aceito. Deus não força as pessoas a poderem aceitar a justiça. Deus não força as pessoas a aceitarem aquilo que é certo. Ele mostra que temos que fazer o certo porque é certo. Porque faz parte do caráter de Deus. Mas Ele não força a gente a ter que fazer o certo. Não. Ele não nos força a reconhecermos que o pecado é errado. Ele deixa o pecado transparecer nas suas consequências. Quando você vê uma criança jogada no lixo por uma pessoa que foi lá e jogou a criança no lixo, não é Deus ali que está convencendo você de que o pecado é ruim. É o próprio pecado manifestando aquilo que ele é. Então Deus apenas apresenta o bem e o mal, o caminho certo e o errado. E dá um conselho, siga aquilo que é certo e venha, tenha uma comunhão comigo. Eu tenho um projeto que é levar você para a eternidade, para uma outra dimensão, um outro nível de vida, uma outra ordem de coisas. Então depende mesmo de nós se vamos para lá ou não. Geralmente diz-se que os cristãos que eram perseguidos em Roma, eles tinham uma saudação que hoje até os adventistas usam, que é a Maranata. Nós chamamos assim, dissemos Maranata. Cristo vem, depressa preparemos. Ou o Senhor logo vem, como dizem em outros lugares. Então, Maranata era um código que os cristãos perseguidos falavam uns para os outros quando estavam em pequenas comunidades. Para identificar que este aqui é cristão ou não, a pessoa dizia Maranata. E se a pessoa respondia Maranata, eles entendiam que esse aqui é meu irmão. Era uma senha, era uma palavra que era falada, que expressava o desejo de que o Senhor viesse e que o sofrimento que eles estavam a passar tivesse fim. O Senhor vem. Essa tem que ser a nossa bendita esperança, que Ele venha. E qual é o tratamento, de acordo com a lição que Jesus faz aos que vão a Ele? Podemos ver isso no livro de João 6, verso 37. João 6, verso 37 diz: O que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Deus não vai lançar fora aquela pessoa que se aproximar dele. É triste quando algumas pessoas dizem que o que eu andei a fazer ou minha vida está tão estragada que nem vale a pena eu ir perder meu tempo na igreja. Algumas pessoas dizem assim: eu estou a perder tempo na igreja. Deus não vai aceitar o que eu estou a fazer. Não adianta eu ser uma coisa e ir fingir lá. Não. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Deus já sabia que você ia cometer esses pecados, mas mesmo assim Ele abre a possibilidade de salvar você. Então, mesmo com os seus defeitos, seus problemas e a falta de fé que tem de que Deus pode resolver seus problemas, vá a Deus mesmo assim. Porque Ele está a dizer aqui, João 6,37, o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Não disse o que vem a mim puro, o que vem a mim santo. Disse o que vem a mim, aquele que vem a mim apenas. Ele não vai lançar fora, não vai jogar fora, não vai ser um caso perdido. O tamanho dos pecados não nos impede a irmos a Cristo. Aliás, o livro de Isaías, capítulo 1, verso 18, está claro. Talvez só para
esclarecermos o estimado ouvinte. Também tem um convite aí. Isaías capítulo 1, versos 20. 18. Capítulo 1, verso 18. Isaías. 1, verso 18. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como o carmesim, se tornarão como a lã. Tá aí. Não há problemas aqui. O tamanho do pecado não está em causa aqui. Não está em causa. Precisamos de ir. E Jesus tem capacidade para mudar o paradigma, né? Exatamente. O cenário atual que nos encontramos, e ele muda para o cenário melhor, mais apropriado. Exatamente. Algum outro comentário, irmão Ion, ainda nesta parte da lição, neste convite que o Senhor lança para nós? Bom, nós vemos nesse texto Deus a dizer aqui: vinde e vamos arrazoar. Este arrazoar significa vamos conversar, vamos discutir. Tem visto aqui, essa palavra arrazoar, aqui no texto tem um teor legal. É como se estivéssemos num tribunal a discutirmos algumas coisas. Então ele está aqui a dizer: venha, vamos discutir em termos judiciais. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, sejam tão vermelhos, vão tornar-se brancos como a neve. Mesmo que sejam vermelhos como o carmesim, vão se tornar como a lã. Então, Deus aqui está a mostrar de forma bem clara que a dimensão do erro não interfere na capacidade de Deus de salvar. Não é o quanto você errou que incapacita o Salvador. É se você aceita o Salvador ou rejeita o Salvador. Você pode ter feito muitas coisas erradas, mas se você aceita o Salvador, então seus pecados tão vermelhos tornam-se brancos. Deus considera você como alguém que nunca pecou. Nunca pecou. Porque Ele apaga os pecados e joga no mar. Mas se nós recusamos o convite, Ele não tem como trabalhar em nós. Porque nós estamos agarrados aos nossos pecados. E o salário do pecado é a morte. É a morte. Uma parte também que considerei interessante na lição diz assim: precisamos sentir a urgência de cooperar com o Espírito Santo para chamar outras pessoas a um relacionamento salvador com Jesus. Exatamente. Então, para além de que o Espírito Santo está a lançar esse convite para irmos, também precisamos de sentir a urgência de cooperar Exatamente. com o Espírito Santo para chamarmos os outros. Exatamente. Para esse relacionamento com Jesus. Estamos mesmo a caminhar para o fim do nosso programa, irmão Ion. Não sei se tem algum comentário adicional em torno da nossa lição ou em torno do trimestriário, porque estamos a encerrar esta etapa deste trimestriário que fala sobre crescendo em um relacionamento com Deus. Esta é a última lição e a 13ª. A partir da próxima semana estaremos a ver um outro tema. Exatamente. Algum comentário? Em gesto de fecho mesmo? Exatamente. Nós somos ensinados ao longo deste trimestre todo a crescer num relacionamento com Deus. Querendo ou não, o ser humano tem relacionamento com Deus. E o relacionamento com Deus, assim como os outros que nós temos com as pessoas, pode estar bem, pode estar mal. Mas o convite de Deus dentro desse trimestre foi esse: que pudéssemos usar a palavra de Deus como a nossa bússola, como nosso padrão de conduta, fé, prática, base de reforma, e também que pudéssemos manter comunhão com o Espírito Santo, que é o agente de Deus, para poder nos guiar, tanto na compreensão da palavra, quanto na produção de um caráter semelhante ao de Deus. E também somos aqui exortados dentro desse trimestre aqui a podermos conhecer a Deus. É interessante que o texto lá no Novo Testamento diz: a vida eterna é esta. Há uma definição do que é vida eterna: que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus a quem enviaste. Conhecer a Deus é definido na Bíblia como vida eterna. Vida eterna não é segunda vinda de Jesus Cristo.
Segunda vinda de Jesus Cristo é um evento. Vida eterna é conhecer a Deus. E você conhece a Deus antes de Jesus voltar pela segunda vez. Então, os que não vivem vida eterna aqui não podem receber a imortalidade na segunda vinda de Cristo. Então, o apelo que eu gostaria de deixar a todos os ouvintes aqui é: aquilo que você sabe que tem que fazer, que a Bíblia disse, faça uma oração, faça uma decisão e comece a implementar. Não precisa ser tudo de uma vez, mas aquilo que você sabe que Deus disse para fazer, então faça. O que Deus disse? Deus disse para você amar as pessoas. E você vê que as pessoas precisam de ser amadas. Ore a Deus para que Deus te ensine como amar isso. Use a Bíblia para tentar inspirar-se em alguns exemplos. O que Deus disse? Para perdoar os inimigos, orar por aqueles que te perseguem. Comece a orar por aqueles que te perseguem. Fazendo assim, você está construindo um relacionamento com Deus. Passe mais tempo lendo a Bíblia. Aquilo que você conseguir, ore sempre a Deus. Se não conseguir ler a Bíblia, ore pelo menos a Deus. Abra o seu coração a Deus como a um amigo. Fazendo isso, está construindo um relacionamento com Deus. E fale de Deus às pessoas. Não precisa falar só aquilo que você estudou na Bíblia, mas aquilo que você vê que Deus está fazendo na sua vida. Se você conseguiu admitir no emprego, numa faculdade, aonde, fruto de suas orações, fale a Deus isso. E fale às outras pessoas sobre esse fato. Diga, graças a Deus, eu orei e Deus me fez admitir nesse emprego. Fazendo isso, você está a testemunhar. Isso faz parte do relacionamento com Deus. Quando uma pessoa tem um bom casamento, é razoável que fale do seu marido ou da sua esposa para as outras pessoas que são mais próximas. Se nós temos um bom relacionamento com Cristo, vamos falar de Cristo para as outras pessoas. Então, essa lição fala do relacionamento e somos convidados a termos um relacionamento saudável com Cristo. Eu poderia fechar assim a lição desse trimestre. Muito obrigado, estimado ouvinte, pela atenção.